Bom dia a todos. Então, gostaríamos de dar início à nossa webconferência do dia do projeto Segurança do Paciente na Atenção Primária à Saúde. Hoje é dia 27 de maio, essa web 2020, a web também ficará gravada, né, como todos sabem. Hoje a gente tem uma web especial com participantes também que estão em outras áreas, né, que não têm um contato mais próximo antes com o projeto, e na realidade a web, como vocês viram, tem um título muito particular, que é Segurança do Paciente na Atenção Primária à Saúde em Tempos de Pandemia, Conexão com a Prática, né? A gente vai ter três convidados, nós temos 3 convidados, né, para falar, a gente espera em torno de 10 minutos para cada um, e depois a gente vai abrir o espaço para perguntas, comentários dos participantes. A gente agradece muito a participação de todos. Eu vou só introduzir, vai ser o Carlos Augusto Vieira e o Jan Fritz, médico pela URGS, R2 Medicina de Família e Comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição, coordenador do curso de Saúde Planetária de Telesaúde da URGS. Depois também temos o Emanuel Fabiano Martins Avelino, farmacêutico, membro do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente lá de Rio Grande do Norte, e a Júlia Aurita Moerdawi, médica de família e comunidade, especialista em preceptoria em medicina de família e comunidade, preceptora do programa de residência da UERJ no Centro Municipal de Saúde, Hélio Pellegrino. A Júlia está com algum problema para logar, a gente vai falar, na realidade, pela ordem de fala, vai ser primeiro o Carlos, depois o Emanuel e depois a Júlia. Vou só partilhar minha tela aqui, né, a gente já tem algumas combinações que o pessoal que está acostumado a entrar já sabe, mas principalmente a questão do microfone para não interferir na apresentação. Só partilhando aqui. Temos vários participantes de vários estados, né? A combinação, a gente agradece muito a participação de todos. Então, só o microfone, a apresentação, a gente lembrando que a interação pode ocorrer no bate-papo, né, a gente vai tentar o espaço para perguntas e a gravação da web. Só para antes da gente trocar as experiências, eu acho que essa imagem é uma imagem que a Deise, colega da nossa equipe, nos enviou hoje pela manhã, acho que é uma imagem que a gente gosta de ver em tempos de tão difíceis como esse, assim, que são momentos simples, questões simples, mas que nos alimentam a esperança, e que essa nossa web também possa alimentar mais a nossa esperança de que dias melhores virão, né? Sem muita delonga, Carlos, por favor. Então, bom dia a todos. Então, obrigado, Thiago, e a Deise pelo convite da fala, da nossa experiência que a gente tem. Para quem não me conhece, então, pela apresentação, sou residente em Medicina de Família e Comunidade, pelo GHC, e eu atuo no posto Costa e Silva, na Zona Norte aqui de Porto Alegre. E a nossa experiência que a gente teve com a questão da saúde do paciente começou comigo e com a Maiara, que é minha colega de R2, e com a Flora, também é R2, só que na psicologia, pelo programa de residência multiprofissional em saúde da família, pelo GHC. E a gente passou março e abril no estágio de gerenciamento, que é do nosso currículo de formação. A gente passou 2 meses, que a gente acompanhou o assistente de coordenação do posto, em 2 turnos, e a gente tem um espaço teórico, né? Acabou ficando um espaço virtual em decorrência da pandemia. E dentro do programa desse estágio de gerenciamento, a gente tem que desenvolver algum projeto, né, de melhoria do funcionamento interno ou do funcionamento externo da unidade. A gente começou com uma ideia de comunicação com a comunidade, porque a gente viu que as pessoas não sabiam o potencial de uma unidade de saúde, dos serviços propostos por uma unidade de saúde. Eu confesso que eu comecei porque eu tinha interesse de colocar DIU, porque as pacientes não tinham assim um conhecimento de que a unidade colocava DIU.
né? E porque era muita procura por medroxprogesterona de 3 em 3 meses, né? Injeção trimestral. E começou aí. Só que aí, com isso, e claro, falar de outras coisas de saúde, as questões sociais, e só que aí veio a pandemia do coronavírus. E a gente começou a pensar como a gente ia fazer, porque a gente já tinha uma ideia de fazer tipo um encarte, uma cartilha, porque as agentes comunitárias de saúde lá, acho que foi em 2014, 2015, elas fizeram por um ano com tiragens mensais, tipo uns folhetinhos, tipo revistinhas mesmo, que entregava para as famílias. A gente pensou de fazer nesse modelo, só que com a questão da pandemia, a gente não vai conseguir fazer por questão de construir, de distribuir, até por nossa segurança do paciente, a gente decidiu fazer por áudio do WhatsApp. Porque se as pessoas recebem grande parte das fake news pelo WhatsApp, a gente tem que usar essa ferramenta para chegar antes das fake news. Então, a gente começou um projeto de compilar as informações verdadeiras, assim, pertinentes para a população também, através de áudios de WhatsApp. A gente gravava num consultório, né? Isso foi uma grande dificuldade, porque o nosso posto está com uma infraestrutura bem comprometida. Então, e a gente trabalhava por escalas, né? Exatamente para evitar grande agrupamento. Então, assim, Maiara ia segunda, terças e quartas, e eu vou no posto quartas, quintas e sextas. Então, para organizar, e a gente fazia um roteiro, escrevia coisas pertinentes, desde que a questão dos ônibus para os idosos, a questão de fake news, o que já tinha de evidência, a importância do isolamento social, contenção de danos. Se tu não consegue ter um isolamento social, o que tu pode fazer, o que tu tem que fazer, né? Questão de violência doméstica, e outras questões de saúde também não relacionadas com, não necessariamente com a Covid-19, mas que eram pertinentes à comunidade. A primeira edição, a gente lançou via as agentes comunitárias, porque as nossas agentes, elas estão lá na comunidade há 5, 10 anos. Elas estão lá há muito tempo e elas conhecem muito bem a realidade e elas têm o contato de telefone da grande parte das pessoas. Então, a gente usou esse artifício delas lançarem, assim, cada uma responsável pela sua área, né, de cobertura, para lançar para as pessoas e principalmente para os líderes comunitários para ir se espraiando pelo bairro, né? Porque o bairro que a gente fica, na verdade, tem 3 postos de saúde, né? Então, muitas vezes, a informação que era do posto Costa e Silva acabava se espraiando para os outros postos também. A gente começou a fazer uma tiragem, 2 tiragens, 3 tiragens, a gente não sabia o quanto ia, a magnitude que isso ia tomar. A gente achou que ia ficar só uns 2, 3 programas, assim, durante o estágio de gerenciamento, fazer o projeto, falar do Covid, fica em casa, e deu, acabou. Só que não. A gente começou a ter um retorno da população de sugestões de pauta, de retornos positivos em relação de que ajudava na questão da solidão de ficar em casa, de lidar bem com a pandemia, né, que eles se sentiam confortáveis de ouvir as vozes do posto, ouvir a voz do médico, a voz do enfermeiro, a voz da agente administrativa, vozes conhecidas que davam conforto que esse paciente precisa. E a gente começou a botar daí tipo um espaço cultural, digamos assim. A gente começou a botar uma música que pudesse refletir aquele tema abordado na semana. A gente começou a botar meditação guiada. A gente tinha um grupo de meditação no nosso posto, antes da pandemia. A gente tinha um programa de práticas integrativas muito forte. Agora, com a pandemia, se desmantelou. E a gente botou meditação guiada. A gente botou um programa de relaxamento. O pessoal do serviço social fez tipo uma cartilha, só que em fotos, que é quando tu compila, fica aquele 8 fotos no
no WhatsApp, para falar sobre os serviços do CRAS, aquelas coisas de serviço social, como iam funcionar a partir daquele momento, questão de pegar remédio da farmácia estadual. Então, isso aí foi um processo de construção muito grande que acabou sendo incorporado na identidade da comunidade. Né? A gente acabou também criando um blog disso, porque a gente tinha que ver, as pessoas têm que ver o que a gente faz aqui no posto. Não só a questão da rádio, do podcast, enfim, o nome dos áudios, mas também das outras coisas que acontecem na unidade. Porque as pessoas pesquisam, as pessoas põem posto Costa e Silva, tem que ter a primeira coisa que tem que aparecer é um blog, um site, alguma coisa que nos reflete. Então, isso aí foi a gente foi desbravando uma seara, assim, muito grande, que está dando resultados muito bons. Perfeito. Eu acho que é bem importante a gente ouvir essa experiência. Eu tô interagindo com o pessoal aqui no chat. Eu acho que a gente vai deixar as perguntas para o final e obrigado por partilhar a experiência de vocês. Eu fui fazendo algumas anotações aqui que depois eu quero saber mais para a gente poder conversar mais. Obrigado por partilhar com a gente e acho que duas questões aí bem importantes que tu cita muito relacionada com a segurança do paciente na atenção primária, né, que vocês estão conseguindo fazer é a questão da comunicação e do envolvimento do paciente no cuidado, né? Então são duas coisas que parece que a iniciativa de vocês estimula bastante, né? Então acho que tem tudo a ver com a temática da nossa reunião, do nosso projeto, então, muito bom ter vocês aqui. Antes de passar para a fala do Emanuel, eu só gostaria de testar o áudio da Júlia. Júlia, só consegue a gente... Oi, pessoal, estão me ouvindo? Agora sim. Tá ótimo. Tá. É mais fácil, obrigada. Tá, obrigado, Júlia. Então, eu vou passar a palavra para o Emanuel, daí depois você fala, pode ser? Perfeito. Tá bom. Eu estou vendo aqui, fui tentando anotar, algumas pessoas já deram vários bons dias ali, Vanderlei, São Paulo, Edna, Rio de Janeiro, Bruno, Santa Catarina, Ivana, Rio Grande do Norte, Roseli, de Lages, Diana, Mato Grosso do Sul, Sandra, Espírito Santo, Joel, e pessoal de Pernambuco também. Então, por favor, podem e devem, dando bom dia, interagindo no chat, a ferramenta está ali para isso também, fiquem bem à vontade. Emanuel, a palavra está contigo. A Luciana Uê também é a nossa responsável no Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? Está nos prestigiando com a presença. Bem-vinda aí, Luciana. Boas-vindas a todos que estão entrando aí também. Emanuel? Oi, pessoal, bom dia. Como o Tiago já falou, me chamo Emanuel, sou farmacêutico. Agradecer também o convite da Franciele, ela que está conosco aqui no projeto, aqui no estado do Rio Grande do Norte. O Núcleo de Segurança do Paciente do Estado, ele foi constituído em 2016, e desde então executamos diversas ações relacionadas à segurança do paciente. Inclusive, trabalhamos aqui no estado em parceria direta com a Comissão Estadual de Controle de Infecção. E com o advento da pandemia, esses trabalhos começaram a ficar mais integrados, por assim dizer. Já eram e acabou se fortalecendo, né? Então, com a ideia de trabalhar não apenas a segurança do paciente, mas como os três pontos principais, né? O paciente, o servidor, que aqui eu falo do funcionário, né? O profissional de saúde, e a instituição, começamos a agir de forma multissetorial. Isso começou em fevereiro, quando aqui no estado começou a ter os primeiros relatos de caso da Covid. Foi criado um grupo de enfrentamento, que foi um comitê de emergência em saúde pública, junto com a subcoordenação de vigilância epidemiológica. Então, foi chamado várias coordenações e foram chamados alguns setores também. Dentre os setores que foram convidados, foi o Núcleo de Segurança do Paciente aqui do estado,
E desde então começamos a executar ações integradas com outras subcoordenadorias e outras coordenações. Então, a princípio, com o material que a gente já tinha de visitas técnicas, de integração com os profissionais e com os núcleos de segurança, observamos que seria interessante que fossem desenvolvidas capacitações, certo, com as equipes, e um trabalho muito, muito forte em relação ao uso correto, gerenciamento dos equipamentos de proteção individual. O que a gente observou? Que aqui no estado estávamos com uma dificuldade em relação ao quantitativo dos EPIs. Então, levando em consideração isso, começamos a capacitar e a orientar os profissionais por meio de notas técnicas, que foram criadas várias notas, por meio junto com a coordenação de capacitação, foram criados videoaulas e capacitações em loco nos serviços de saúde, para que os profissionais pudessem utilizar os equipamentos de forma correta, porque o que se vem observado, não só aqui no estado, como no Brasil inteiro, é que os profissionais estão se contaminando, principalmente na desparamentação. Observamos também que os profissionais não estavam usando de forma correta, não era só a falta do EPI, era a questão de não utilizar ele de forma correta. E isso nos surpreendeu, porque imagina-se que um profissional da saúde ele saiba utilizar um EPI, saiba colocar uma máscara, saiba utilizar uma luva, saiba retirar um avental, mas o que a gente observou que não, que profissionais de longa data, de bons tempos de trabalho no serviço, não estavam utilizando. E levando em consideração isso, a gente desenvolveu essas capacitações e essas notas técnicas para orientar, justamente no intuito de diminuir a contaminação, não só do profissional, como também do paciente, porque o profissional contaminado, ele, por trabalhar em mais de um serviço de saúde, ele vai acabar contaminando o paciente em um outro serviço. O que aconteceu também é que muitos municípios entraram em contato conosco, sabendo desse nosso trabalho, e por demanda deles, né, demanda espontânea, eles acabaram pedindo orientação. E eu fiquei muito preocupado, porque o que eu observei é que muitos municípios aqui do nosso estado, o pessoal não estava sabendo utilizar os equipamentos de proteção, não estavam sabendo as condutas corretas de manejo de um paciente, muitos não tinham nenhum conhecimento de como fazer a coleta do suave nasorofaríngeo. Isso a gente nos preocupou bastante, e a gente entrou em contato com outros setores responsáveis por essas capacitações, para ver como é que poderia ser feito para auxiliar. Ficou uma coisa assim, muito, muito ampla ou maior do que a gente esperava que seria, se a gente for levar em consideração o perfil ou o trabalho do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente. E a gente observou que com o passar dos meses, o quantitativo de profissionais que não tinham esse conhecimento e da capacitação começou a ter um certo número de pessoas que estavam se contaminando diminuiu, a qualidade dos insumos que estavam sendo adquiridos pelo Estado, que eram de uma certa qualidade duvidável. A gente observou que com esse trabalho em cima do insumo, ele foi adquirido de forma correta. Então, o que a gente deixa para a secretaria, não só da importância do núcleo, mas a necessidade de se ter um planejamento. Não adianta, nesse momento de pandemia, você correr e querer organizar o seu serviço. Isso tem que ser uma coisa contínua, tem que ser por um período não só durante essa pandemia, e sim após. Então, as estruturações dos serviços, independente de que nível de atenção seja primário, secundário ou terciário, ele tem que ser contínuo. E a gente notou e diagnosticou que a pandemia acabou expondo certas falhas nos serviços de saúde. E a gente está tentando, de certo modo, minimizar esse impacto nos serviços, passando orientações, estando disponível. A equipe é composta por 7 pessoas. São 5 enfermeiras, um farmacêutico, que sou eu, e uma médica. E é interessante porque nesse período a gente nunca foi tão solicitado.
Às vezes passa do nosso horário de expediente e a gente está lá dando apoio aos hospitais, aos serviços, fazendo webconferências. Ao mesmo o profissional da ponta, da assistência, ele manda mensagem perguntando, tirando alguma dúvida. E a gente achou interessante porque isso não tinha muito essa prática. E agora o pessoal está de forma contínua, assim, perguntando, querendo as orientações. Olá, Luciana. Muito gratificante mesmo. Tiago, Ótimo, é mais ou menos... ótimo. Oi, pode... Perfeito, Emanuel. Muito obrigado. Eu acho que é muito interessante a tua fala, principalmente falando da questão da importância do planejamento e da contínuo, né? Quando tu fala assim que eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Talvez a segurança do paciente agora fique em mais evidência, né? E como que a gente mantém o que a gente conseguir alcançar a partir de agora, né? Esse período mais de crise, né, e como que a gente vai, mas vocês todos, né, tanto a tua fala quanto a do Carlos, né, nos dão a ideia, assim, clara de que é possível, né, não só possível, mas muito necessário, né, a gente trabalhar essa temática constantemente, né, então, obrigado, a gente vai ter um espaço para dúvidas, falas, no final eu te agradeço muito por partilhar a experiência de vocês aqui com a gente. Eu que agradeço, Tiago. Obrigado. Muito obrigada. Júlia? Olá, olá. Tudo Bom bem, dia. Júlia? Estamos te ouvindo. Tudo bem? Pode. Bom dia, Pode. pessoal. Primeiro, queria agradecer o Tiago, a Carmen e a Ana Paula pelo convite para compartilhar aqui a nossa experiência. Como o Tiago falou, meu nome é Júlia, eu sou médica de família e comunidade. Estou trabalhando agora como preceptora na clínica, que a gente chama de Clínica da Família, que fica no Centro Municipal de Saúde Hélio Pellegrino, aqui no Rio de Janeiro. Acho que vem de uma forma interessante a ordem das falas, que eu falando logo depois do Emanuel, o que eu vou trazer para vocês é a nossa experiência, então é como a gente tem colocado em prática todo esse trabalho que o Emanuel descreveu lá da área da segurança do paciente, né? Então, eu vou descrever para vocês como é o fluxo do nosso paciente na clínica. É uma adaptação do fluxo que foi sugerido pela nota técnica aqui do Rio de Janeiro. A prefeitura liberou algumas notas técnicas já desde o início da pandemia, e a gente fez uma adaptação para a nossa realidade. Então, o que a gente tem lá na nossa clínica é que quando o paciente chega na clínica, tem um profissional no Posso Ajudar. Esse Posso Ajudar é um profissional que fica bem na entrada da clínica, ele fica na entrada do terreno da clínica, e lá ele vai perguntar para essa pessoa que veio procurar o nosso serviço por que ela veio e como ele pode ajudar para direcionar essa pessoa lá dentro do nosso serviço. A gente tem uma particularidade, que é o fato de que, além da clínica da família, dentro do mesmo terreno, a gente tem uma policlínica da atenção secundária, a gente tem um laboratório que o pessoal vai fazer exame, buscar resultado de exame, a gente tem a própria farmácia da clínica, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Pronto. E a vacina, né, que fica dentro da clínica também. Então, esses vários serviços, o profissional do Posso Ajudar vai direcionar o paciente. Sempre perguntando se ali na frente, se ele tem algum tipo de sintoma respiratório, um sintoma suspeito, né? Febre, tosse, qualquer coisa resfriado. E em caso de positivo, né, se ele tiver algum desses sintomas, é oferecida uma máscara cirúrgica para que o paciente possa ir na farmácia ou tomar sua vacina, mas o mais protegido possível, né? Pronto. Depois disso, se o paciente, por exemplo, veio buscar ajuda porque está com a suspeita de coronavírus, a gente direciona ele para a equipe de resposta rápida. Essa equipe de resposta rápida, a gente tem até uma área de espera que fica ali no ambiente externo mesmo, e ali esse paciente vai aguardar para ser escutado por um médico que já está paramentado, né? Ele está com um capote, está de máscara, está de touca, e um escriba. Esse escriba, na verdade, a ideia dele é que registre sem que esse profissional que está lá de luva e tudo precise contaminar computador, papel, caneta.
Então, esse profissional vai avaliar esse paciente de maneira mais breve, sem fazer exame físico, mas a gente tem oximetria de pulso nesse ponto, a gente tem aferição da temperatura, esse profissional vai ver se o paciente tem sinais de esforço respiratório, ali na área externa mesmo, e vai passar isso tudo para o escriba, que vai simplesmente transcrever esses dados para uma planilha de monitoramento que a gente tem feito. Esse escriba, então, não tem contato com o paciente, ele só vai anotando os dados, vai ver se o paciente tem algum fator de risco para gravidade. Tanto o escriba quanto o profissional do Posso Ajudar, lá no início a gente tinha começado fazendo, colocando nessas posições os nossos residentes. Mas, na verdade, com o tempo, a gente percebeu que era melhor colocar esses residentes para fazer atendimento mesmo, e ali na frente a gente colocou profissionais ACS, agentes comunitários, o pessoal do administrativo, técnicos de enfermagem, têm feito essas funções, né? Tanto do escriba como do Posso Ajudar. Esse profissional que está ali, ele também pode fazer, por exemplo, um papel, vai preencher ele, a gente já deixou algumas receitas prontas para caso o paciente já possa ser liberado dali mesmo, mas pode ser que o paciente precise de uma avaliação mais a fundo, se ele tiver algum sinal de gravidade, alguma coisa assim, ele vai entrar para a nossa sala 0. A nota técnica do Rio de Janeiro descreve como idealmente esse lugar num ambiente externo, mas a gente não tinha essa disponibilidade, então a gente colocou ali uma sala onde o paciente entra para para ser auscultado, por exemplo, fazer um exame físico mais detalhado. Ali a gente tem uma maior paramentação, o profissional já está com N95. Ali dentro a gente tem também uma sala onde é a sala do puff, que a gente pode fazer a medicação em puff, né, para inalatória, um salbutamol, alguma coisa assim, caso o paciente tenha sibilância, ou a gente vai fazer um oxigênio via cânula nasal ou máscara com reservatório, a gente tem ali disponível também. Isso tudo foi chegando ao longo da pandemia, né? Como o Emanuel falou, não estava tudo preparado, né, no início. Então, foram coisas que vieram ao longo do tempo, mas agora a gente já tem todo esse material. Vai fazer uma hidratação, se for necessário, para esse paciente. Então, a gente tem um profissional da medicina e um profissional da enfermagem que estão disponíveis para ficar dentro da sala 0. E naquele turno inteiro é aquele profissional que está responsável por esse espaço, né? É uma sala que vai ser higienizada a cada paciente, e a gente tem uma sala anexa à sala 0, que a gente fez uma sala de desparamentação. Como o Emanuel falou, a desparamentação talvez seja o momento mais arriscado para contaminação, né? E a gente colocou nessa sala os baldes para os face shields, para fazer a descontaminação dos face shields. A gente colocou uma orientação na parede para o profissional saber e se lembrar como é todo o procedimento da desparamentação. Mas pode ser também que esse paciente seja não suspeito, né? Ele não tenha suspeita de coronavírus, mas que ele precise de um atendimento naquele momento. Um caso de demanda espontânea que não seja suspeita, né? Aí ele vai entrar para fazer parte do procedimento normal, que a gente já fazia antigamente na clínica, antes da pandemia. Vai entrar para as baias do acolhimento, onde vai ter um ACS, um agente comunitário, que vai acolher esse paciente, vai ver qual é a necessidade de atendimento. E a gente tem tido muitos casos de saúde mental, muitas demandas outras, né? Doenças crônicas descompensadas, essas coisas assim. Além disso, a gente tem tomado cuidado por causa das outras ondas, né, de adoecimento que são provocadas pela pandemia, tanto essa questão da saúde mental, a descompensação das doenças crônicas. Então, a gente tem buscado fazer teleconsultas, quando possível. A gente tem feito busca ativa de alguns pacientes que vêm, por exemplo, numa lista que vem lá do laboratório de hemoglobina glicada alta, né, para a gente fazer uma busca ativa do paciente diabético, que pode ter ali algum risco de complicar num período ali mais para o fim ou depois da pandemia, para a gente não perder o cuidado desses pacientes, né? Não negligenciar esses pacientes. Então, a gente faz agendamento de consultas, às vezes presenciais, porque às vezes é necessário, mas aí sempre tomando todo o cuidado, esse paciente não vai entrar em contato com pacientes suspeitos do coronavírus, né? E mesmo teleconsultas, a gente tem a facilidade de ter os nossos agentes comunitários, alguns afastados, mas alguns ainda trabalhando,
E eles podem fazer essa coisa de levar um pedido de exame, ou então, se o paciente não pode sair de casa, né, ou levar uma prescrição que a gente combinou numa teleconsulta. Então, isso tem sido bem interessante. Para casos mais complexos e que realmente não devem sair de casa, né, que estão em isolamento em casa, a gente tem feito, inclusive, visitas domiciliares. Também com todo o cuidado, com paramentação e tudo para cada visita. Para esses pacientes mais específicos, né? Se é muito um caso complexo, alguma coisa assim. Além disso, como eu falei ali na frente, esse escriba registra os dados dos pacientes suspeitos numa planilha de telemonitoramento. E a gente tem conseguido fazer um telemonitoramento através de um procedimento operacional padrão que a gente bolou, né? Os nossos residentes ajudaram a escrever um procedimento operacional padrão para entrar em contato com esses pacientes à medida que eles vão evoluindo, né, que os dias vão passando, para saber como está sendo a evolução deles em casa. A gente tem ali uma classificação, pacientes verdes são pacientes de menor risco, então tem agentes comunitários que estão em home office, que estão conseguindo fazer esse telemonitoramento, funcionários do administrativo, que vão seguindo esse POP que a gente fez, e aí vão classificar se houve alguma melhora, alguma estabilidade, uma piora. Em caso de piora, eles marcam aquele paciente com um profissional de nível técnico, aí vai ser um enfermeiro ou um médico que vai fazer esse telefonema, e se necessário, o paciente vai vir à nossa clínica para uma reavaliação. E aí vai passar por todo esse processo. Posso ajudar, equipe de resposta rápida, entra na sala zero, etc. Como resultado, eu acho que disso tudo que a gente organizou ao longo desse período, a gente teve só 2 contaminações de profissionais numa equipe que é bastante grande ali. A gente tem quase 40 pessoas trabalhando na nossa clínica, sem falar da policlínica, que é da secundária, etc. Mas a gente teve, então, uma CS e uma médica, que ambas contaminadas bem no iniciozinho da pandemia. Desde então, a gente não teve mais nenhuma confirmação de contaminação de profissional, o que, como o próprio Manuel falou também, é super importante, porque a gente acaba sendo um vetor, né? A gente pode transmitir para outras pessoas. Então, a gente tem feito toda essa organização. Eu falei um pouco rápido para poder caber no tempo, mas se tiverem alguma dúvida, podem fazer perguntas. Obrigada. Ótimo, Júlia, muito obrigado acho que é bem ilustrativo, assim, eu concordo, acho que a ordem a gente acabou sendo feliz na ordem das falas, porque acho que as falas se complementam, né, e já temos, na realidade, uma dúvida aqui, eu tô lendo o chat enquanto o pessoal fique meio à vontade para quem tiver sem áudio também postar via chat, quem quiser falar por áudio também, né, aqui uma das intervenções, apoio DPE, eu não sei qual é o nome da pessoa, ela pergunta em relação à questão de disponibilidade, isso na realidade é uma pergunta para a equipe, disponibilização de protocolos, fortalecer, eu peço, eu não sei qual é o nome da pessoa, mas pode, por favor, entrar no ambiente virtual de aprendizagem, a gente tem um repositório específico para materiais de apoio para o COVID, combate ao COVID-19, e caso não esteja esse material que você está procurando, enfim, por favor, isso para todos os participantes também, a gente tem um e-mail disponibilizado, aps.proad@hmv.org.br, então também é um e-mail para entrar em contato com a equipe, né? Aqui a Jane Silva diz que trabalhou contigo no Distrito Federal, na unidade do Paranoá, tivemos que criar um espaço dentro da UBS, não muito adequado devido à estrutura da unidade, ela coloca também. A Luciana Uê perguntou como é que tem sido a rotina da higiene dos ambientes, quais ajustes ou adequações fizeram para o período. E também complementando a pergunta da Luciana, também a Cláudia Mafra pergunta quando o paciente tiver que ser transferido da APS para outro nível de atenção também. Eu vi, na verdade, 2 perguntas sobre o paciente mais grave. Acho que tem ali a Ivana fez uma pergunta. A Ivana também, isso, os sintomáticos graves, acho que complementa a pergunta da Cláudia, e a Janete foi falado que teve 2 profissionais contaminados, como fechar um nexo causal também. A gente realmente não consegue dizer onde aquele profissional se contaminou, principalmente, né, é uma CS que não estava trabalhando, é uma CS que estava em home office, né, por causa da idade. Foi uma pessoa que teve um pouquinho mais de gravidade, precisou ficar internada, mas agora já está tudo bem, já está em casa.
e uma médica que ficou bem, teve sintomas bem tranquilos, né? Ela não precisou de internação nem nada. Mas realmente a gente não consegue fechar que foi uma contaminação ali no ambiente de trabalho. Ai, meu Deus, são muitas perguntas, eu vou me perdendo no chat. Deixa eu voltar ali para a questão da gravidade. Os pacientes de gravidade, a gente tem tido, na verdade, com uma certa frequência, a gente percebeu, a gente teve um boom de atendimentos ali no final de abril, muitos atendimentos de pacientes com sintomas leves a moderados. Desde então, a gente tem diminuído o número de pacientes com sintomas leves a moderados, o que me faz pensar que essas pessoas talvez estejam ficando em casa mesmo sintomáticas, e um aumento proporcional, né? Claro que a gente não tem tido tantos pacientes graves, mas com mais pacientes graves do que a gente vinha tendo antes. E esses pacientes têm recorrido, sim, à clínica da família. A gente, como eu falei, a gente teve treinamento para intubação orotraqueal, ainda não foi preciso ali na nossa clínica, mas tem clínicas da família que já precisaram fazer intubação na atenção primária. A gente tem ali o material, a nossa equipe de enfermagem está sempre checando se o nosso carrinho de parada está tudo certinho, DEA disponível, tudo. E pode ser necessário, tem sido mais ou menos umas 2 ou 3 vezes por semana, eu diria, que a gente está removendo o paciente com síndrome respiratória aguda grave. Então, o paciente procura a gente, que nem na quinta-feira passada, eu mesma recebi um paciente que estava saturando 81% ali. Então, ele entra para a sala da sala 0, né? E ali ele vai ser, enfim, vai começar oxigênio, hidratação, avaliação mais de perto. A gente chama o que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de vaga zero, que é a ambulância, né? Que vai fazer essa transferência do paciente. E enquanto ele está conosco, ele está dentro dessa sala. Foi a partir desse caso, inclusive, a gente criou o questionamento sobre a humanização dessa sala 0, né? De como é difícil para a família do paciente estar lá fora, naquele ambiente externo, que a gente faz tipo uma mini sala de espera ali no ambiente externo, e o paciente entra para a sala 0 e nunca mais é visto pela família. A gente agora está procurando organizar videochamadas, a gente coloca o celular de um dos profissionais dentro de um saco plástico para poder entrar na sala 0 e o paciente se comunicar com a própria família do lado de fora, para decidir questões enfim, questões familiares mesmo. E pronto, então a gente faz essa remoção do paciente via vaga 0, via ambulância mesmo. Não sei se isso responde a pergunta. Aí a Renata Jorge perguntou sobre profissionais de saúde bucal podendo apoiar no Posso Ajudar. A gente, como eu falei, a gente tem algumas particularidades por ser ali uma clínica da família que fica meio misturada com essa policlínica ali. São 2 prédios diferentes, mas tem algumas misturinhas ali de processo de trabalho, e a Odonto é uma delas. A gente compartilha a Odonto. A Odonto não é exclusiva da estratégia de saúde da família, isso às vezes é um pouco problemático, mas acontece que a gente tem profissionais da Odonto, eles são profissionais que estão há mais tempo ali no serviço, e a grande maioria deles é grupo de risco. Então, eles estão afastados, a gente não está contando com eles, a gente tem contado com os TSBs, né, os técnicos, tem contado ali do Posso Ajudar principalmente. Posso Ajudar tem sido majoritariamente técnicos de enfermagem, e o escriba, aquela posição que fica ali registrando, são agentes comunitários e administrativos. Você viu mais alguma pergunta, Thiago? Teve, na verdade, tem uma que eu acho que é específica, os complementares ao que tu já falou, que é no caso que já testou, da agente comunitária que já testou positivo mesmo em home office, ela já liberou o retorno do trabalho. Aqui. Então, ela não, porque ela é de risco. Ela e dela, perfeito. Ela tá perfeito. Perfeito. E o paciente retorna precisa de monitoramento da APS, é feito contato prévio, ficam sabendo desse retorno? Então, o monitoramento foi planejado também pelo município do Rio de Janeiro. A gente faz um esquema de telemonitoramento de a cada 48 horas entrar em contato com a família do paciente. A nossa clínica, especificamente, em casos de maior gravidade,
tem telefonado com uma frequência maior, né? Se o paciente saiu de ambulância lá da clínica, por exemplo, a gente está entrando em contato diariamente. Uhum. Esse contato, quando são casos assim de maior gravidade, é feito pelos nossos residentes mesmo. O que tem sido uma experiência de grande crescimento, né? Um período em que a gente está aprendendo muito a fazer teleconsulta na marra. Então, é interessante, assim, estamos estudando bastante isso. Uhum. E... tem mais duas perguntas aqui que eu acho que a gente pode também ouvir um pouco também do Carlos e Emanuel, não sei se eles podem complementar, que é referente, uma é da Luciana em relação à rotina de higiene de ambientes, né? Acho que tem quais são os ajustes que foram feitos, né? E também em relação a comunicação com outros níveis de atenção, né, para que como é que está a experiência de vocês, então, para que a PS esteja informada e monitorando os casos informados que passaram por outros pontos da rede. Então, acho que uma tem a ver com a questão da higienização dos ambientes, a rotina, e outra também em relação à comunicação com os outros pontos da rede. Não sei se, além da Júlia, o Carlos e o Emanuel têm alguma experiência também nesse sentido, que gostariam de comentar. Em relação à higienização dos ambientes, foi construído um protocolo de uso de saneantes e higienização dos ambientes também. Nesse protocolo, a gente orientava não só o modo correto, como também as concentrações desses saneantes. Agora sim, alguns serviços eles não possuíam, até então, todos os saneantes necessários para a higienização. Mas, com a construção do protocolo, que ele foi feito bem no início, foi em fevereiro, eles começaram a adquirir, e dessa forma eles puderam fazer de forma mais adequada. A orientação que foi passada foi a encargo da CCIH, dos serviços, para que eles orientassem as empresas que trabalhavam com essa parte de higienização, né, dos serviços. Mas, assim, o ponto mais crítico foi no começo, porque nem todos tinham todos os insumos para fazer essa higienização. E com a nota técnica, eles puderam se respaldar para poder adquirir, né? Aqui, fazer a aquisição. Perfeito, perfeito. E, Júlia, quer complementar alguma? Pode falar, Emanuel. Não, que foi questionado também em relação à comunicação segura. Até o momento, a gente não construiu nenhum protocolo relacionado à comunicação aqui. Isso, o pessoal está perguntando em relação ao fluxograma, tanto de transferência como do retorno do paciente, se foi realizado. A Cláudia perguntou, algum formulário foi realizado para a comunicação ficar mais efetiva, né? Isso acho que pode ser uma pergunta para todos, né? Se estão tendo algum formulário específico para fazer esse fluxo, essa comunicação entre os pontos da rede, né? Eu acho muito válido, né, a utilização dessas ferramentas. Infelizmente, aqui a gente não construiu ainda. Respondendo a Cláudia, aqui no Rio a gente tem a orientação da nota técnica, né, do município. Acho que vocês conseguem acessar do Google mesmo, deve conseguir encontrar a nota técnica mais recente de 27 de abril. Se vocês quiserem, eu também mando. Não sei se o Thiago consegue postar aí no ambiente virtual de vocês. Com certeza. A gente nela tem uma série de fluxogramas, inclusive o fluxograma que a gente usou na nossa clínica para adaptar para a nossa realidade ali desse fluxo do paciente dentro da clínica. Acho que alguém já tinha feito uma pergunta nesse sentido. Com relação ao telemonitoramento, alguns residentes nossos criaram esse procedimento, né? Essa linha, como se fosse um formulário, né? Para se aplicar no telefone ali. Eu não sei se é exatamente essa pergunta da Cláudia, se isso responde. A gente ainda não oficializou muito isso, não publicou, não fez nada, mas acho que eu vou conversar com eles e a gente pode disponibilizar, assim, para vocês, para pelo menos guiar ali para se basearem. A gente tem, Júlia poderia fornecer mais dados para eu poder achar essa nota. Para vocês agora,
e-mail para o Thiago poder publicar. Tá bom? Eu acho que até pensando que a gente está com 10 minutos ainda pela frente, provavelmente a gente vai esgotar o tempo e não vai ter esgotado as dúvidas. Eu gostaria de saber de você se eu poder, depois a gente faz o meio campo, né, caso vocês podem escrever para o aps.proad@hmv.org.br, se quiserem saber mais alguma coisa da Érica, da Júlia, do Emanuel, do Carlos, também, por favor, entrem em contato, né, os links de protocolos, tudo a gente vai colocar lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá? E qualquer dúvida também podem entrar em contato através do e-mail. A Luciana também vai partilhar um material traduzido da OMS, que auxilia no cálculo de álcool gel necessário para a unidade de saúde. Então, acho que é bem... todos esses materiais que podem ajudar, a gente vai colocando lá no repositório do ambiente virtual. Tiago? Oi. Só para concluir, algo muito importante que os serviços precisam construir são seus planos de contingência. Então, é nele que vai estar todo o fluxo, o modo como eles vão trabalhar durante esse período, né? Perfeito. E eu acho interessante que os núcleos de segurança do paciente, os núcleos estaduais, eles possam avaliar e validar esses planos. Aqui, todos os planos de contingência que estão vindo, a gente faz um matriciamento, faz uma web para orientar nos pontos frágeis e para que eles possam deixar o plano de forma mais alinhada com o que a secretaria preconiza. Perfeito. Obrigado, Emanuel. A Carmen gostaria de fazer uma pergunta para os três. Bom dia. Queria agradecer a oportunidade de ouvir os colegas. Eu sou a Carmen, eu sou médica de família em Porto Alegre e profissional da ponta, então tem algumas preocupações que eu gostaria de ouvir um pouco os colegas, tá? Primeiro, acho que na unidade da Júlia, provavelmente a organização começou num momento bem anterior, e acho que isso faz toda a diferença, porque para ter só 2 profissionais, né? Na situação em que o Rio de Janeiro vem vivendo, numa unidade de saúde onde tem 2 profissionais apenas infectados, de um número expressivo de profissionais, sendo que um deles não estava atuando, é algo bem significativo, né? Tu dissesse, a gente realmente é vetor. Então, acho que isso mostra também uma organização anterior, e eu me preocupo também com uma organização que a gente vai ter que ter, porque as outras coisas continuam, né? E talvez uma das coisas que mais me preocupe nessa pandemia é que a gente continue dando acesso à população mais vulnerável, aos doentes crônicos, às famílias de risco, às gestantes, e que em algum momento, quando a gente é atropelado com uma pandemia, mesmo contra a nossa vontade, essas pessoas podem ficar desassistidas, e isso sobrecarrega o sistema tanto ou mais do que, tá, a infecção pelo novo coronavírus. Então, eu queria ouvir, assim, mais uma reflexão de vocês, se vocês acham que os nossos serviços estão preparados para continuar dando conta disso, como é que vocês veem a questão também. Acho que o fique em casa, para quem atende população vulnerável, é uma faca de 2 gumes, porque as pessoas que a gente atende na atenção primária, muitas delas não têm a percepção de risco. Dar um exemplo para vocês, na unidade de saúde que eu atendo, eu pego pacientes que chegam em Anasarca, tá, com edema generalizado por uma descompensação de insuficiência cardíaca, que estavam há 3 dias em casa, tolerando uma falta de ar. E a gente tem visto que a gente tem que ser mais precoce no atendimento dos pacientes com Covid-19, para diminuir mortalidade. Então, assim, é muito mais uma reflexão, queria ouvir os três para, assim, será que nós estamos preparados para continuar dando conta dessa pressão assistencial que a gente tem,
nós vamos ter um novo normal, e esse novo normal, nós vamos ter que continuar protegendo nossos pacientes, e a gente não vai conseguir protegê-los se nós não estivermos protegidos. Como é que vocês estão vendo esse cenário? Como é que vocês vislumbram o que a gente está vivendo e o que vem pela frente, né? Acho que a Júlia e o Carlos estão em momentos bem diferentes, que eu, o Carlos, o pessoal do projeto, a gente vai viver os próximos meses, um período um pouco mais complicado, e as outras coisas continuam. A Júlia talvez já esteja, né, já começam a ver um outro momento. Como é que vai ser a PS, gente? Como é que a gente vai dar conta disso aí? Carlos, Júlia, Emanuel. Eu vou fazer uma fala breve sobre isso que a Carmen falou. Eu acho que a gente fica... É muito angustiante para o profissional, né? A gente que está na ponta, trabalhando com essas incertezas todas, né? E a verdade é que a gente, como profissional de atenção primária, acaba que sempre trabalhou com muita incerteza, mas acho que talvez nunca tanto, né? E o que a gente tem feito, até para se proteger em termos de saúde mental mesmo, dar tratos à bola, pensar bastante, ser criativo, porque a verdade é que ninguém estava preparado. Eu acho que o Emanuel foi muito... acertou em cheio nessa fala dele, de que a gente não vinha se preparando para nada que se parecesse com isso, e que a gente está precisando criar, improvisar e ser realmente criativo nesse momento. E eu acho que essa vai ser a única forma da gente ir aprendendo uns com os outros, uns com as experiências dos outros. Acho que, como a Carmen falou, talvez a gente já tenha passado por um momento aqui no Rio de Janeiro que vocês ainda vão passar. Então, daí envio nota técnica, envio alguns aprendizados que a gente teve aqui, para que, enfim, aprendendo uns com os outros e criando essa rede. Eu acho que esse grupo que vocês têm aqui é super interessante por isso, né? Porque tem gente do Brasil inteiro que pode compartilhar experiências e criar junto. Eu acho que essa vai ser a grande estratégia para a gente conseguir manter o cuidado dessas pessoas, porque realmente a APS pós-pandemia vai ser uma nova APS, né? O que a gente tem observado lá no Costa e Silva é que 20% da nossa população tem mais de 60 anos. Então, é uma população predominante, tem uma presença de idosos muito importante na nossa cidade. E assim, como nós somos sobre a gerência de saúde comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, a nossa referência é o GHC. E para ter uma ideia, quando começou a pandemia, lá por abril, março, abril, eles disseram, fecha tudo. Todas as agendas estão canceladas. Todas as agendas. Pré-natal, puericultura, consultas, ações programáticas, tudo cancelado. Visitas domiciliares, tudo cancelado. E o que a gente está observando lá na nossa unidade é que agora essas demandas reprimidas estão vindo. Né? Não só no sentido de saúde mental do confinamento ou descompensação de condições crônicas, mas as questões da rotina do diabético, a avaliação do pé diabético, a avaliação da glicada, a aferição da pressão arterial, rever medicamento, coisas que são do nosso dia a dia, que estão sendo reprimidos e que agora está vindo. E o Serviço de Saúde Comunitária do GHC começou a liberar agendas só para gestantes e puericultura no primeiro ano, semana passada. Então, a gente tem que se readequar. O que a gente está fazendo bastante é a questão dos monitoramentos por telefone, né? Principalmente os R1s que estão fazendo isso. A gente tem uma R1 que está organizando uma planilha monitorada para as gestantes e outra está só para a questão das crianças, principalmente crianças de asma. E é assim que a gente está se virando, porque uma coisa que a gente não tem, por exemplo, é laboratório.
O Conceição só está aceitando exames na urgência. Então, essas coisas que a gente acaba, libera de um lado, tolhe de outro, e a gente não sabe como lidar, né? E a gente está vendo que, tipo, no turno, a gente está atendendo 1, 2 sintomáticos respiratórios de manhã, 3, 4 à tarde, né? A gente teve 3, no nosso território, a gente teve 3 casos notificados, confirmados, perdão. 3 casos confirmados apenas e que já se resolveram. Então, assim, dessa parte da pandemia, o território do Costa Silva está bem. O problema que a gente está tendo é sobre a pressão da demanda reprimida e não só a questão de renovação de receita, porque em Porto Alegre as receitas estão valendo 1 ano, né? Mas de questões da rotina dos pacientes e uma perspectiva de uma população mais idosa como a nossa. Perfeito, perfeito. Obrigado, Carlos. Obrigado, Júlia. A Ivana, antes, não sei se a Ivana ainda gostaria de fazer uma última pergunta. Pode usar o microfone, Ivana. Lembrando, pessoal, a gente está com a web, vai ficar gravada no ambiente virtual de aprendizagem, vai ser disponibilizada. A gente tem um fórum de discussão também para manter essa discussão em aberto no ambiente virtual, né? A gente tem repositório de materiais. A Luciana também sinalizou ali que, como e-mail para dúvidas, também o próprio Programa Nacional de Segurança do Paciente também está à disposição, segurançadopaciente@saude.gov.br. Ivana. Oi, bom dia. Como já dito aí pelo Tiago, sou Ivana Fernandes, eu sou enfermeira e estou coordenadora da atenção primária em nível da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Norte. Faço parte do projeto aí, junto com o Emanuel, né? Eu queria só fazer rapidamente alguns comentários de que a realidade relatada pelas pessoas que estão no território, que fazem parte, né, da atenção primária à saúde nos outros estados, ela não difere muito da nossa realidade aqui. Nós temos algumas situações de, realmente, dificuldade de reorganização dos processos de trabalho na atenção primária, diante da pandemia, a necessidade de reestruturar não só as estruturas físicas, com a adoção de protocolos de segurança do paciente, de higiene, de desinfecção dos espaços, mas também até como o Emanuel falou, da aprendizagem do uso dos EPIs, né? Então, a nossa realidade não difere. Eu só queria colocar rapidamente uma preocupação que nós do Estado do Rio Grande do Norte estamos tendo e que eu acho que vai ao encontro da necessidade de potencializar o trabalho das equipes de atenção primária, que é com relação às pessoas idosas, principalmente a questão do monitoramento, né, e de tratar a Covid-19 nas instituições de longa permanência para idosos e comunidades terapêuticas e outras instituições ou lugares de abrigamento como surto, o que difere do contexto de pandemia fora desses espaços. No caso do surto, as medidas elas têm que ser implementadas de forma muito mais efetiva e mais intensa, e a questão do idoso, do monitoramento, sobretudo porque eles são assintomáticos, eles apresentam, né, sintomas bem diferentes das demais pessoas, inclusive a gente está tratando aqui como sinais de risco, né, de alerta, sinais de alerta. Então, eu só queria deixar essa fala para a gente ter esse olhar diferenciado, né, com relação à população idosa e a essas instituições que a gente tem nos nossos territórios, adscritas às unidades básicas de saúde e equipes de atenção primária. No mais, as nossas dificuldades são as mesmas, nós estamos nos reunindo semanalmente com as coordenações de atenção primária enquanto Estado, para essas orientações, e temos também esses protocolos já mencionados aí pelo Emanuel. Então, muito obrigada, um bom trabalho, muita luz para todos nós, né, e que a gente, nesse novo normal que vem por aí, a gente consiga realmente lidar com as novas formas de acontecer, de ser, de fazer na atenção primária. Obrigada.
Perfeito, Ivana. Obrigado pelo teu comentário. A gente já passou um pouquinho do tempo, mas isso mostra justamente o quanto é estimulante o assunto e quanto a gente pode colaborar, né? Muita gente citou esse novo normal e eu espero que o novo normal, a partir de agora, seja com mais colaboração, né? Com mais conexão, com mais aprendizado partilhado. Agradeço muito o tempo de todos aqui. Eu gostaria de agradecer em especial a Júlia, o Carlos, o Emanuel, né, lembrando que essa web vai ser disponibilizada. Eu não sei se Júlia, Carlos e Emanuel gostariam de ter alguma outra fala, alguma outra coisa para a gente fazer o encerramento, alguma outra colocação. Só queria agradecer mesmo pelo convite, pessoal. Obrigada, bom dia, força aí. Obrigado, Júlia. Carlos, mais alguma coisa? Eu queria agradecer novamente pelo espaço também e convidar todos para acessar o nosso blog lá, é o S Costinha, deixei ali nos comentários, o scostinha.blogspot.com, lá tem todos os programas. Além disso, eu acabei esquecendo de falar, a Maiara, minha colega de R2, ela está por trás também de um projeto de uma criação de ambulatório para a população trans. Então, ela e o Guilherme, que é do Serviço Social, o R2 Serviço Social lá da nossa unidade, também está fazendo um podcast paralelo, digamos assim, que é o Gênero em Minuto, e lá também tem todos os programas dessa proposta. Também convido a todos para acessar lá, o scostinha.blogspot.com. Perfeito, Carlos. Obrigado. Emanuel? Agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de expor o trabalho da equipe que está aqui se esforçando de noite, de domingo a domingo, literalmente, para tentar minimizar o impacto dessa pandemia aqui no estado. E a Franciele por ter feito o convite também. Perfeito. Nós que agradeço pelo aceite aí também, Emanuel. Muito obrigada pelo teu compartilhamento. Obrigado a todos, pessoal. Lembrando que a próxima web vai ser dia 24 de junho, 24/6/2020. A gente vai entrar em contato e força para todos. Eu acho que é um momento novo que a gente tem pela frente e a gente fica muito feliz de saber as experiências, né, e saber que é possível e necessário fazer segurança do paciente na APS em qualquer tempo, né, sobretudo em tempos de pandemia. Um ótimo dia a todos e até a próxima.